Olá, meus queridos irmãos! Estamos de volta para a nossa segunda aula do curso de plantadores de igrejas. Todos são muito bem-vindos. A Igreja Emergente e a Missão Cristã. O auditório contatado. Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10.34. Ama todos os homens e deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2.4. Nosso Senhor alcançou todos os tipos de pessoas, inclusive um Mateus, um Zaqueu, uma Maria Madalena e uma mulher samaritana anônima, porém de má reputação. A igreja não conhece barreiras. Não somente a distinção entre judeus e os gentios foi ultrapassada, como também o mesmo aconteceu às distinções entre raças, os sexos e as posições sociais. Gálatas 3.28. 1.1 Objetivos do plantador de igrejas. Os objetivos do plantador de igrejas se tornarão mais concretos e específicos à medida que fica conhecendo sua comunidade-alvo. Seus objetivos devem ser os seguintes. 1. Obter a compreensão e a boa vontade dos cidadãos locais, especialmente seus líderes, à medida do possível. 2. Alcançar os cristãos sem igreja e convidá-los para a comunhão da igreja. 3. Alcançar um povo preparado, aqueles que porventura sejam favoravelmente dispostos ao Evangelho. 4. Obter um círculo de ouvintes tão quanto possível para o Evangelho. O obreiro cristão entra numa nova comunidade armado com as informações obtidas pelos levantamentos preliminares. Sabe-se pode esperar que as pessoas serão receptivas ou hostis. 1.2 Contatos a serem realizados. 1. Contatos de cortesia pré-evangelísticos. A missão de Paulo, é claro, era para os gentios. Atos 9.15, 26.16. Foi comissionado para esta tarefa, Atos 13.2, e era reconhecido pelos apóstolos na sua missão aos gentios, Gálatas 2.79. Ao mesmo tempo tinha grande solicitude por seus compatriotas judeus, Romanos 10.1. À luz desta comissão e desta solicitude, a prática de Paulo de visitar as sinagogas e os lares de certos cidadãos pode ser vista como contatos de cortesia da mais alta ordem. 2. Contatos pré-evangelísticos comunitários. Fica conhecendo as pessoas na comunidade e permitir que nos conheçam é uma parte do processo. A participação na vida comunitária é ainda outro aspecto desse processo. 3. Contatos evangelísticos seletivos. Entrar numa área sem outro plano senão pregar a palavra a quem quiser é em si mesmo uma seleção. Realmente significa que aqueles que têm mais tempo, ou que são mais acessíveis, ou que podem ser alcançados pelos veículos e modos de comunicação usados, se constituirão em nosso contato seletivo. Esta abordagem pode resultar em conversões iniciais que, com efeito, fecharão as portas da oportunidade por meio de identificar a nova igreja com aqueles que, aos olhos das pessoas não salvas, são indesejáveis. Não é provável que esta abordagem resulte em alcançar aqueles que têm as melhores condições de compreender a mensagem e receber a Cristo. Se do outro lado os contatos evangelísticos iniciais forem selecionados em espírito de oração, os primeiros convertidos poderão ser a ocasião para o Evangelho ser ouvido em maior escala. 1.3 Princípios e precedentes bíblicos. 1. Alcançando pessoas preparadas. Atos 13.42,44. 2. Alcançando os parentes dos crentes. 1 Pedro 3.16. A Bíblia declara claramente que Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3.9. Os princípios da seletividade que discutimos anteriormente não negam, de modo algum, este desejo divino. Representam uma tentativa de realizar a tarefa da maneira mais eficiente. Mas fica claro que se a igreja vai cooperar com o desejo de Deus, que é a salvação de todos os homens, terá de seguir a ordem bíblica e usar os métodos bíblicos. Terá de semear com abundância se quiser colher com abundância. 2 Coríntios 9.6. Em nosso zelo evangelístico, às vezes tendemos a esquecer-nos de dois princípios bíblicos muito básicos. O primeiro tem a ver com a integridade da humanidade, sendo que todos foram feitos à imagem de Deus. Esta integridade é refletida em mandamentos tais como 2. A elaboração de um plano mestre. Há certos números de considerações básicas a serem conservadas em mente enquanto preparamos uma estratégia para entrar numa área-alvo tendo em vista a formação de contatos para Cristo. Em primeiro lugar, a totalidade do empreendimento da extensão da igreja deve ser banhada em oração à medida que entramos numa nova área.
Não se deve esquecer que cada vez que entramos numa comunidade sem igreja estamos, num sentido real, andando no terreno de Satanás. Logo, os obreiros cristãos envolvidos, quaisquer crentes na comunidade, os oficiais públicos, o povo em geral, todos devem ficar sendo alvos de orações especiais. Em segundo lugar, uma análise básica da área-alvo e do seu respectivo povo deve ser levado a efeito. Devemos saber, por exemplo, quais classes são representadas, suas características e suas peculiaridades. Idealmente, as implicações destas descobertas deverão ter sido levadas em conta na seleção da nossa área-alvo. Informações importantes que talvez tenham sido olvidadas previamente serão levadas em consideração na etapa do contato. Em terceiro lugar, daremos atenção à seleção da nossa equipe evangelística com base no acesso que seus membros terão aos povos-alvo e das suas qualificações essenciais. Não devem ser escolhidos simplesmente com base na sua disponibilidade. Em quarto lugar, levaremos em conta nossas diferenças culturais ao trabalharmos nosso plano para fazer contatos na comunidade-alvo. Dependendo do contexto cultural, as ideias e as formas que são sugeridas nos parágrafos que se seguem talvez tenham de ser modificadas ou até mesmo abandonadas e ideias culturalmente apropriadas colocadas no seu lugar. Em quinto lugar, continuaremos a passar em revista e atualizar as informações que colhemos, reconhecendo que podem ser incompletas ou até mesmo incorretas, e lembrando-nos que a disciplina cuidadosa será requerida para evitar o deslize de volta aos padrões e rotinas antigos e familiares. Com estas considerações básicas atendidas, podemos prosseguir com o plano mestre para entrar na comunidade-alvo. Nós vamos ficando por aqui nessa segunda aula. Esperamos que estejam entendendo tudo o que está sendo exposto de um modo bem simples. Agradecemos por você ter chegado até aqui. Fique na paz de Deus e até a nossa próxima aula se Deus quiser.